Então, nessa ação penal 5.553/66, depoimento do senhor Mariano Marcondes Ferraz. Senhor Ferraz, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor usar esse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo, mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Não, vou falar, colaborar com a justiça. Perfeito. Acho que eu vou pedir para o senhor puxar essa grosseria um pouquinho, tá? Isso. Senhor Mariano, bem objetivamente, esse processo diz respeito aqui a um fato bem definido, que são esses pagamentos que teriam sido efetuados segundo o Ministério Público nessa conta Ost Invest Finance. Consta aqui a afirmação que contas que seriam, segundo o Ministério Público, controlados pelo senhor, teriam efetuado os depósitos nessa conta Ost Invest de cerca de 868 mil dólares. O senhor pode me relatar o que foi isso, como é que isso surgiu? Eu representava uma empresa aqui no Brasil chamada Decal. Uhum. E se eu puder fazer um pouco histórico Claro. da operação, enfim. Com a abertura de mercado em 80 e 86, fizemos um estudo de mercado para construir um parque de tancagem no Brasil. O Brasil era, na época, deficitário em estrutura portuária. Uhum. E identificamos o Nordeste para construir o terminal. Certo. Existia de fato uma quebra de monopólio, então uma demanda. Antes de construir o terminal, nós fomos às empresas privadas, distribuidores, e tivemos cartas de intenção para a construção de terminal. O terminal não era um terminal que seria construído para prestar serviço para a Petrobras, mas prestar serviço para o mercado. A Petrobras, na ocasião, era importadora, mas tinha 35% de mercado através da sua distribuidora. Então, construindo o terminal, a empresa foi construída no ano de 2000, aproximadamente. Eu fiquei com 5% da empresa. A construção começou em 2002 e a construção terminou em 2005. E o senhor era o que? Era o representante ou o No senhor era início- executivo da empresa? Não, no início eu era representante da empresa no Brasil. Tá. E a partir do momento que constituímos a empresa, eu recebi um convite do sócio majoritário, que é um grupo italiano, de ficar com uma participação, e eu fiquei com 5% do terminal. Quem que é esse sócio majoritário? É uma família que chama Tribaldi. Tribaldi. É. E tem um nome, desculpa minha ignorância, mas tem a Decal também fora do Decal país? Internacional. Eles têm terminais em alguns países e normalmente o modelo de negócio é onde o mercado abre, Sim. onde você consegue prestar serviço e oferecer a tancagem para terceiros. Não é uma empresa, não é uma distribuidora, é uma empresa que só armazena combustível para terceiros no mundo E aí todo. abriram uma filial aqui e o senhor Abri tinha uma- 5%. Eu tinha 5% na empresa. E o senhor continuou só como representante ou começou a administrar também? Não, eu fazia a gestão comercial da empresa. Eu tinha uma participação de 5% na empresa e fazia a gestão comercial da empresa, E como desde é o que a coisa início. evoluiu daí? Então, começamos a operar em 2005 e naquela ocasião, quer dizer, a gente fez um estudo de mercado, esperamos 2, 3 anos para que o mercado acomodasse a abertura de mercado. Quando o terminal ficou pronto, isso não aconteceu de fato, porque a Petrobras continuava a controlar preços. O terminal ficou pronto, era um terminal de capacidade muito grande, justamente para trazer eficiência para o mercado. Antigamente os navios eram importados eram navios pequenos, o volume global começou a aumentar e as importações, para serem eficientes, eram importação de navios grandes. O sistema antigo da Petrobras era um navio grande chegava, vários navios pequenos se colocavam ao lado do navio para fazer alívio de navio. Com o terminal, isso gerava uma eficiência, o navio grande entrava no país, descarregava e o navio grande ia embora. Então, só que quando o terminal ficou pronto, as distribuidoras independentes, como Shell, Ipiranga, que tinham se manifestado e que o terminal tinha sido construído para os independentes, eles tinham manifestado, eles tinham mudado o interesse e na realidade ficaram sem interesse de usar o terminal, porque o preço de mercado interno que a Petrobras vendia o combustível era mais barato. Então nos restou a alternativa de tentar fazer alguns negócios, enfim, pontuais, de um embarque ou outro, mas arrecadar o negócio, porque o mesmo tanque podia usar
importação para gasolina e diesel, podia também usar para exportação de etanol. Então a gente fomos ao mercado falar com os usineiros, só que arrecadando todo o que tinha no Nordeste, ainda mais um problema que era um problema de safra, você não tinha uma regularidade de uso do terminal o ano inteiro. Mesmo arrecadando toda a safra de álcool, a gente estava com o terminal basicamente cheio pela metade. Sim. Então nos restava outra alternativa que discutir com a Petrobras. Então fomos à Petrobras, a operação foi muito bem aceita porque esse era um terminal ideal para o sistema da Petrobras. Então isso gerava uma eficiência muito grande para o sistema. Então a conversa foi muito bem aceita lá dentro. Não foi fácil a negociação de contrato, porque obviamente isso aí gerava também falta de alinhamento da estrutura interna da Petrobras, porque a área de logística de infraestruturas terrestres era a mesma área de logística de afretamento. Então você dava uma eficiência na parte terrestre e obviamente você gerava uma eficiência maior, uma redução de navios. Então foi difícil a negociação, e tanto que o modelo da Decal, normalmente no mundo inteiro, é um modelo que você faz uma construção e você almeja um contrato de 10 anos. Sim. Então, na Petrobras, inicialmente começou com algum navio, enfim, como eles chamam, navio spot. Depois a gente conseguiu um primeiro contrato, foi um contrato de 14 meses, sempre com tarifas muito baixas, e nós tínhamos o conhecimento que as tarifas pagas pela Petrobras eram tarifas 2 ou 3 vezes maiores do que as nossas para os outros terminais privados que a Petrobras alugava. E nós estávamos com o terminal mais eficiente do Brasil, era o único terminal do Nordeste que tinha capacidade para importar um navio inteiro e gerar eficiência para o mercado, e com uma tarifa que era menos da metade do preço dos outros terminais. Mas por qual motivo essa tarifa era menor? Porque a Petrobras sabia que nós não tínhamos outra alternativa do que a Petrobras. Se eles tinham fechado o mercado, se a Petrobras havia fechado o mercado, e os distribuidores que detinham 65% do mercado, quer dizer, a maioria do mercado, porque a BR só detinha 35% do mercado, não tinha interesse mais em importar, porque eles compravam no mercado interno da Petrobras. Quando que foi celebrado esse primeiro contrato? O primeiro contrato foi em 2006, foi um contrato de 15 meses, 16 meses. Depois teve um novo aditamento, que continuávamos pleiteando por um contrato de 10 anos, com tarifas melhores, mas coisas não aconteceu, então foi feito um aditamento, uma extensão de contrato por um período mais ou menos a mesma coisa, de 15, 16 meses, e sempre pleiteando e tal. E aí eu acho que o que aconteceu, quer dizer, a Petrobras sabia que esse seria o melhor contrato para a Petrobras em termos de eficiência. Além disso, como era um terminal privado, era um pulmão de entrada, até se acontecesse um caso de greve no sistema Petrobras e tal, o terminal continuava funcionando. E era um terminal também que, como eles tinham um pouco a política de fechar mercado, fechar no preço, era também uma política de fechar mercado para não deixar nenhum entrante na importação, porque eles então, sem infraestrutura de entrada, o mercado continuava fechado para a Petrobras. E aí houve renovação do contrato? Então houve uma renovação em 2009, e aí foi o primeiro contrato que eu posso dizer que foi um contrato que a gente continua falando a curto prazo, mas era um contrato de 3 anos, quer dizer, você já dava um pouco mais de fôlego para a empresa, que a empresa estava numa situação bem difícil, enfim, financeiramente. Mas bem difícil financeiramente significa o quê? Significa que quando a gente fez o modelo de negócio no Brasil, é você ter um retorno de investimento num certo prazo, e você praticamente estava com 50% a mais de prazo em retorno de investimento pelas baixas tarifas que a Petrobras estava pagando. Mas a Decal não tinha alternativa, é aceitar o preço que a Petrobras queria pagar, porque senão ia ficar vazio e ia acabar quebrando a empresa. Mas estava dando prejuízo, será? Não, prejuízo, retorno muito pequeno. Prejuízo nunca deu à empresa, mas um retorno muito pequeno. E depois teve uma outra renovação em 2012, isso? E depois teve aí foi uma renovação em 2012, e aí foi feito um contrato de 5 anos. E aí quando que surgiu essa questão dos pagamentos ao Paulo Costa? Os pagamentos começaram, quer dizer, mesmo ao longo do contrato, nós sempre fomos pleiteando aumento de contrato. Quer dizer, não necessariamente quando termina o contrato que você pleiteia um aumento de contrato. Mesmo durante o contrato, não me lembro se foi o primeiro, mas logo no início da conversa com eles, a ideia era fazer um contrato de 10 anos. Então, ao longo do contrato, sempre houveram reclamações da minha parte com relação à tarifa e em relação a prazo.
Então, enfim, aí surge a história com o diretor Paulo Roberto. Como é que foi essa história? Você pode descrever o que aconteceu? Posso. Eu conheci o Paulo Roberto, eu não me lembro exatamente quando, mas eu imagino que o Paulo Roberto foi uma reunião formal que eu pedi, uma reunião lá na Petrobras com ele, normal, você, enfim, você tem negócio na empresa, você acaba se apresentando e, enfim, colocando os negócios. Eu falava muito da operação Decal com ele em algumas situações, mas na verdade eu sentia que o Paulo Roberto estava um pouco afastado porque acho que era um contrato pequeno. O Paulo Roberto sempre foi muito mais envolvido nas grandes questões da área do abastecimento, muito ligado à parte de planos de negócio, de grandes investimentos de refinaria. Como isso não era um investimento da casa, porque era um investimento privado, enfim, acho que ele não tinha muito interesse e tal. Mas, então, desde o início que eu conheci o Paulo Roberto, eu fui falando sobre o contrato. Existia pouco, enfim, retorno, ouvidos da parte dele. Em uma certa ocasião que eu conheci uma pessoa chamada Fernando, conhecido como Fernando Baiano, eu sabia da proximidade que o Fernando tinha do diretor e eu pedi ajuda ao Fernando. Então o Fernando organizou, eu pedi até para que se organizasse um jantar para sair do contexto muito formal da Petrobras, até porque as reuniões lá dentro eram reuniões muito curtas, você não tinha tempo de explicar a tua situação. Então fizemos um jantar e aí eu tive a oportunidade de explicar um pouco mais o processo da Decal, quem era a Decal, qual era a empresa e o objetivo de contratos a longo prazo e tal, e assim foi descrito nesse jantar. Em uma ocasião eu marquei uma nova reunião com o diretor, a reunião foi lá enfim, dentro da empresa na Petrobras, e enfim, na realidade, se eu posso voltar um pouco a descrever a história da denúncia, quer dizer, a denúncia, não estou querendo sair mas foi a denúncia não foi exatamente o que aconteceu, porque a denúncia o que houve foi uma solicitação direta do Paulo à minha pessoa com relação ao terminal, para as coisas caminharem, foi assim que foi colocado, me foi diretamente feito um pedido de um valor de 3% em pagamentos mensais sobre o valor do contrato, coisa que no primeiro momento eu me assustei, enfim. Onde que foi essa solicitação? Se eu não me engano, a foi mesmo lá no escritório dele, lá na Petrobras. Antes ou depois do jantar? Imagino que seja depois do jantar, porque primeiro houve o jantar, o Fernando apresentou, eu tive a oportunidade de apresentar o negócio. No jantar não foi discutido questões de pagamento, foi a oportunidade de descrever o negócio e a aflição que nós tínhamos como Decal de um negócio que não era rentável para a empresa. E quando ele solicitou isso, estava o senhor e ele ou estava mais gente? Não, eu sempre participei das reuniões com o Paulo Roberto sozinho, sempre eram reuniões normalmente feitas lá no próprio prédio da Avenida Chile. E o senhor se recorda mais ou menos os termos que ele colocou para o senhor? Me colocou que para a coisa caminhar, era necessário fazer um pagamento e ele foi direto ao assunto e o valor mencionado foi 3%. Isso foi antes dessa renovação de 2012? Foi antes da renovação, sim. E esses valores aqui, os 800 e tantos mil dólares, é desses pagamentos? Referente ao pagamento, houve um pagamento anterior, a renovação foi em 2012, houveram pagamentos em 2011, teve um pagamento inicial, são 240 mil dólares, que na realidade foi um pagamento, eu fiz um cálculo de um ano de contrato com a comissão que tinha sido definida, que era 1 ano e meio, quer dizer, tinha sido solicitada no sentido de que ele mencionou que o mínimo da comissão seria 1,5. De prontidão eu aceitei naquele momento da reunião. Então o que foi feito foram cálculos baseados em remuneração no contrato mensal e na realidade eu convertia naquele momento para fazer os pagamentos em dólares. Consta aqui que os pagamentos pararam em fevereiro de 2014. Teve pagamentos posteriores? Não, pagamentos posteriores não teve, enfim, a realidade foi pagamento parou porque, enfim, foi o início da operação do Lava Jato. E, na realidade, essa operação também foi um grande alívio para vários empresários que sofreram nessa mesma situação. Mas o senhor Paulo Costa, ele deixou a Petrobras, foi ali em 2012 ainda, né? Certo. E por que continuou pagando? Bom, eu nem acompanhei, enfim, e, aliás, eu nem tive mais com o Paulo depois das ocasiões das reuniões da Petrobras, mas o pagamento continuava porque o genro dele, que é o Humberto, continuava solicitando os pagamentos e fazia uma pressão muito grande com relação aos pagamentos.
E no nosso caso, quer dizer, no meu caso específico, o que a gente temia era o medo de eles darem alguma forma técnica de cancelar o contrato. E o próprio Humberto tinha colocado em situações de uma reunião que tive com ele, que apesar do Paulo Roberto estar fora, a estrutura permanecia a mesma. Então existia um temor grande da minha parte de que não houvesse renovação de contrato, ou então até causar uma situação de justificar que o contrato não fosse mais interessante para a Petrobras. E eu sabia que não era verdade, porque eu sabia que a economia de escala que a Petrobras tinha num contrato desse é muito grande e muito maior que a rentabilidade que a empresa tinha. E esse contrato em 2012, o prazo dele foi de quanto? Foi um contrato de 5 anos, terminou em 2017. E essa questão tarifária que o senhor reclamou, que era baixa e tal, houve alguma melhora nesse período de tempo? Houve uma melhora, do primeiro aditivo, do contrato inicial para o primeiro aditivo, para o segundo aditivo, as melhoras foram muito pequenas. Houve uma melhora na renovação do contrato, mas quando a gente vê, quer dizer, foi uma melhora de reajuste de tarifas de tão defasadas que as tarifas estavam. E se a gente continua a perceber numa situação, quer dizer, os contratos da Decal, os pagamentos são, eu posso falar de 1/3 até 1/4 do que o mercado paga. Então tarifas que se pagam para a Decal se pagavam até de 20 e poucos reais nos últimos contratos, o mercado paga 70, 80 reais por metro cúbico. Isso Mas o mercado interno? Ou o mercado internacional? Não, o mercado no Brasil. Para as tancagens privadas que existem no Brasil, o mercado paga 70, 80 reais, chegou a pagar até 100 reais. Então, aí a gente leva em consideração que é um contrato a longo prazo, que você tem um risco um pouco menor e tal, mas mesmo assim, o volume maior, mas mesmo assim as tarifas pagas para a Decal sempre foram tarifas pelo menos com 50% de desconto, se não é metade do preço que a Petrobras pagava e que o mercado continua pagando e pagava na época. Essas contas aqui mencionadas na denúncia, tem uma conta do senhor aqui, parece? Sim. E daí tem TIC Trading, Firma Invest, Firma Par. Sim, são empresas minhas. É uma coisa que eu também gostaria de deixar claro. Não teve nenhuma omissão, tentativa minha de esconder fatos, de esconder contas. Quando o Humberto me procurou para fazer os pagamentos, o Humberto deixou claro que ele tinha aberto uma conta na Suíça, que eu morava na Suíça, eu tinha aberto uma conta na Suíça para receber exclusivamente os pagamentos do genro do sogro dele, do Paulo Roberto. Eu, na época, quando ele me deu a conta da OST, eu nem sabia se a conta estava no nome do Humberto ou na conta que era uma conta no nome do Paulo Roberto. Eu efetuei os pagamentos. Essas empresas são empresas minhas. Os bancos, enfim, toda a documentação. São empresas assim, de papel ou são empresas empresas de papel. Empresa de papel que tem... Conta offshore que o senhor tem. Contas offshore, enfim, eu residia fora e enfim, são contas offshore e até, enfim, se eu posso me colocar, porque algumas empresas aí, enfim, é o fato eu sou uma pessoa bem centralizadora enfim, no meu dia a dia, e a desorganização minha de não ter usado, por que usado uma conta, por que usado outra conta. O que eu gostaria de deixar claro é que não existiu nenhuma omissão, as contas são minhas, inclusive são contas que eu pago com minhas contas pessoais, são contas que eu uso cartão de crédito para pagar minhas contas pessoais, então não tem nenhum tipo de... Chegou a ser celebrado algum contrato, alguma coisa? Não, nunca foi celebrado nenhum contrato. E isso aqui... O senhor não declarou esses pagamentos, imposto de renda, coisa parecida? Não, porque eu dei saída do Brasil em 2000, quando eu fui morar fora com meus filhos, foi em 2007. Mas o senhor não declarou esses valores de alguma forma, em algum lugar? Não declarei. Se eu me permito, eu não tinha, enfim, a necessidade de declarar, porque eu estava sob uma base fiscal na Suíça que chama forfait fiscal, que é uma base fiscal que você faz um acordo anual e você paga um FII anual, enfim, pela residência lá. É uma forma que existe lá. E esses valores daí foram, vamos dizer assim, contabilizados como custos no ADECAL? Como é que foi feito isso aí? Não, porque foram pagamentos que eu fiz mesmo com meus recursos. Então não tinha nem ciência da empresa e nem estava enfim, como
como pagamentos da Decal para Então foram os gastos diretores. pessoais do senhor? Foram pagamentos que foram feitos das minhas contas, Mas sim. compensava esses gastos com os seus ganhos nesse contrato da Decal? Sim, compensava de uma certa forma. Quer dizer, eu tenho um contrato de gestão com a empresa Uhum. enfim, então, quando aconteceu isso, eu não tinha alternativa, eu acabei, obviamente, pagando e enfim, eu tenho uma remuneração que me dava a permissão, me dava, enfim, a possibilidade de fazer esse pagamento. E o senhor chegou a comentar esses pagamentos com alguém? Procurou polícia, Ministério Público, ou mesmo dentro da empresa? O senhor tentou resolver isso de alguma outra forma, além de, vamos dizer, ceder essa solicitação? Não, eu simplesmente cedi a solicitação. Depois que o Paulo Roberto foi preso lá em 2014, o senhor não achou que deveria talvez procurar as autoridades e revelar esses fatos? Talvez eu estava, enfim, totalmente à disposição da justiça. Gostaria também de deixar claro que eu fui preso no ano passado, em uma visita no Brasil. Eu continuei a frequentar o Brasil de forma bastante regular e de forma nenhuma, quer dizer, eu estava à disposição e se tivesse que fazer um depoimento, eu viria para o Brasil. Inclusive deixar também, eu sei que foi pedido um passeio, enfim, a minha vida, há 10 anos minha vida é na Europa, né? Então hoje eu estou numa situação, meus filhos estão lá, enfim, eu deixei a empresa e tal, mas de forma nenhuma eu deixaria de comparecer e jamais ficaria numa situação fugitiva. O senhor responde por um processo criminal aqui, sem né? dúvida. Então, assim, ainda concedia ao senhor fiança e não, tudo, o sem senhor dúvida. responder em liberdade, mas também não dá para o senhor ficar passeando pelo mundo. Ainda que a trabalho, certo. Não tem isso condições. Não, mas não é isso o que eu gostaria de dizer. Tem Era que só resolver para esse problema aqui. Não, sem dúvida. Não, mas não é o ponto que eu gostaria de fazer é que desde o início, mesmo no início da Lava Jato, quer dizer, eu estava até na expectativa que alguma coisa acontecesse no sentido de que eu fosse chamado para depor. Obviamente, eu me prontificaria faria uma viagem no Brasil imediatamente, e mesmo porque eu continuava fazendo viagens para o Brasil, mesmo desde o início da Lava Jato, eu continuei fazendo viagens para o Brasil. E estive no Brasil 2 meses antes de ser preso, né? Depois desse contrato em 2012, teve alguma outra revisão desse contrato junto à Petrobras? Sim, teve uma... Então, o contrato de 2012 terminou em 2017. Certo. E em 2017, em abril, o contrato foi renovado de novo. Eu não participei, obviamente, dessa negociação. Mas nesse ínterim houve alguma mudança de tarifa, de alguma outra maneira? Não, durante o contrato não. Durante o contrato de 5 anos ficou a mesma tarifa e a mesma coisa. E agora, houve alguma mudança ou não? Houve uma mudança. Não, acho que a tarifa é exatamente a mesma. Eu já não estou mais envolvido, mas a tarifa, se eu não me engano, é a mesma e um contrato renovado por 5 anos. Até porque, de novo, eu acho que foi um dos melhores contratos que a Petrobras já teve. O senhor Fernando Soares, o Hugo Baiano, que esteve aqui depondo, eu fiquei com a impressão que ele se sentia credor do senhor de pagamentos por conta dessa intermediação. Não houve algum acerto com ele? Não houve acerto com ele, porque, na realidade, no meu entendimento, quer dizer, a partir do momento que eu fui demandado de fazer um pagamento direto para o diretor, se eu tivesse que acontecer algum pagamento, o diretor teria que fazer o pagamento para ele. E, enfim, na realidade não... Mas nunca houve alguma conversa com ele, por exemplo? Nesse posteriormente, sentido? Isso não. Sobre assunto Decal, nunca mais falei com o Fernando e enfim, foi isso que aconteceu. Certo, eu vou me limitar aqui que é objeto do contrato, da denúncia específico. Em princípio são essas questões. Sem esclarecimento, excelência. O assento de acusação tem alguma pergunta? Os defensores têm alguma indagação específica? Acho que o interrogatório foi bem completo. Foi só um ponto, ele esclareceu que não houve contrato com a empresa OST. Foi feito algum documento para dissimular, para esconder o negócio na época que eram feitos os depósitos na conta? Não, na época que eram feitos os depósitos nunca foi feito, nunca teve nenhum tipo de documento. Existia sim pedidos do Humberto sistemáticos para que fizesse pagamento, e eu simplesmente fazia o pagamento na conta que tinha sido, tinha sido dada por ele. E depois da Lava Jato, foi feito algum documento depois do Sim. desencadeado a operação? Então, depois da Lava Jato, eu fui procurado
por um agente do banco do Humberto, do Banco Lombard Odier, me procurou dizendo que ele precisava ajustar as contas do Humberto e precisava de algum tipo de notas para ele fechar, inclusive, as contas do Humberto. É assim que eu tinha entendido. E eu, doutor, ingenuamente, ele me procurou, eu atendi o telefone, eu vi uma pessoa ligando de um banco, eu acabei o telefone, nós todos somos bastante acessíveis. Eu atendi, marquei um encontro, ele me colocou essa situação e uma semana ou 10 dias depois eu entreguei umas faturas para ele, equivalente aos pagamentos que eu tinha sido feito. Fiz isso de uma forma ingênua, é verdade, porque na realidade, inclusive, até eu repensando e quando eu li todos os fatos, a fatura é trocada, quer dizer, não faz sentido, quer dizer, eles tinham que me emitir uma fatura, eu acabei entregando 8 faturas, quer dizer, sem sentido, com os valores que ele tinha me pedido, ele queria, enfim, regularizar a conta do Humberto ou fechar a conta do Humberto, eu ingenuamente acabei entregando faturas para ele. Essas contas do senhor, em que bancos que são? É uma série de bancos, mas normalmente todas elas, eu acho que são no Crédit Agricole e se eu não me engano, no BS, tem uma conta de Julius Baer também. Todas na Suíça? Todas na Suíça. Genebra, Zurique? Todas em Genebra. Todas em Genebra. Mais perguntas? Que ano o senhor saiu do Brasil? 2007. 2007. E passou a residir na Suíça? Residi na Suíça. Na Suíça. Essas contas no nome das empresas do banco têm a sua identificação na ficha de abertura? Todas têm minha identificação. Eu sou o único, inclusive, que assina pelas empresas e o único que assina pelas contas também. Não tem nenhum tipo de procurador. Até, de novo, voltando, eu sou muito centralizador na forma de trabalhar, então era assim que eu fazia. E o senhor, quando saiu do Brasil, deixou de pagar imposto de renda aqui, fez o procedimento da Receita, exatamente. Declaração de saída. De saída em 2007. Então não tinha obrigação de declarar imposto de renda no Não Brasil? tinha obrigação de declarar aqui e não tenho obrigação de declarar na Suíça, visto que eu tenho um acordo fiscal lá. Ou na ocasião eu tinha. Mas na Suíça, então, o seu imposto de renda é pago na Suíça? Não, eu tenho um acordo fiscal na Suíça, então você tem a necessidade de declarar no acordo fiscal os gastos na Suíça, mas não os rendimentos. Então, e paga um determinado valor por isso? Você paga um determinado valor por ano por isso. Quer dizer, é uma modalidade de pagamento de imposto? De imposto que eles abrem hoje, como estão fazendo em outros países, como estão fazendo em Portugal, como estão fazendo na Itália, chama forfait fiscal, acordos fiscais. Esse contrato da Decal com a Petrobras, você tem noção do quanto isso representa de custo de economia para a Petrobras com relação ao modelo anterior? Eu imagino, eu até li alguns documentos da Petrobras posteriormente, enfim, mas eu imagino que essa economia que a Petrobras tem é difícil de valorizar, mas é uma economia, no meu ponto de vista, economias acima de 30 a 40 milhões por ano. Porque, de novo, é o único terminal que tem são coisas que não estão colocadas, mas a Petrobras sabe disso, é o único terminal que hoje pode receber o navio inteiro no Nordeste, é o único terminal que pode enquadrar a especificação de produto, então de vez em quando o produto vem fora de especificação, nós temos a licença de blendar, de fazer mistura de produto, então isso não tem nenhum outro terminal fora o sistema Petrobras que pode fazer isso, e na realidade dá para a Petrobras o que eles querem, quer dizer, fechar o mercado, porque é o único pulmão de entrada que tem no Nordeste, que é a região mais deficitária no Brasil, visto que tem poucas refinarias no Nordeste, principalmente a refinaria na Bahia, mas todas as refinarias são no Sudeste. Satisfeito, senhor. Obrigado, senhor. O senhor gostaria de falar algo ainda, senhor Mariano? Gostaria, doutor. Enfim, obviamente é uma situação que eu me arrependo muito por isso. A minha vida mudou completamente, quer dizer, hoje eu estou morando no Brasil, estou no Brasil há 1 ano, mais longe de atividades, estou afastado das empresas, tenho meus filhos morando fora, e enfim, então é uma coisa que certamente eu garanto que nunca mais vai acontecer, mas me arrependo muito do que foi feito, e infelizmente é um fato que a gente tem que passar por isso, e espero que o tempo vai me ajudar com isso. Tá certo, senhor Mariano. Então, declarar encerrado o depoimento. Pode parar a gravação.